A sombra do carvão. Criciúma, cravada como cicatriz no sul de Santa Catarina, é uma cidade que cresceu cavando o próprio ventre. Sob os pés do progresso e das avenidas largas, pulsa um passado sujo de carvão e suor, escavado à unha por imigrantes italianos que trocaram a esperança pela fuligem. À luz do dia, tudo parece ordenado: indústria, concreto, trânsito fluido. Mas à noite, quando o vento muda, o cheiro do passado vaza pelas rachaduras da cidade, como uma brasa que nunca apagou. Há quem diga que o coração de Criciúma não bate à superfície, mas embaixo dela. Nos túneis escuros, onde o tempo não entra e a luz não se atreve, algo ainda respira. Antigo, esquecido, mas não morto. A cidade se alimentou por décadas do subsolo como um parasita da própria fundação. Cresceu sobre uma ossada de trilhos, homens desaparecidos e segredos tão antigos quanto o próprio carvão. Na época em que as minas fervilhavam, os apitos cortavam o ar como presságios e os vagonetes chiavam como rezas desesperadas. Homens desciam com o rosto limpo e subiam cobertos de pó quando subiam. Os que voltavam, às vezes, já não pertenciam inteiramente a este lado da terra. Os mais velhos evitam falar disso. Alguns, no entanto, ainda trancam as portas nas noites sem lua, como se esperassem o retorno de algo que nunca partiu. A superfície aprendeu a disfarçar bem as cicatrizes. Prédios espelhados, praças floridas, buzinas, tudo devidamente encenado. Mas quando o silêncio assenta e a fuligem do tempo volta a bocejar, algumas sombras antigas se erguem entre os eucaliptos, observando. Há relatos de marteladas vindo do chão, de olhos brancos pairando onde nada deveria ver. E o mais incômodo, ninguém ri desses relatos, apenas mudam de assunto. O que repousa sob Criciúma não é só carvão, são memórias compactadas, dores sedimentadas que a cidade nunca conseguiu exumar. O século XX rasgou a terra sem pedir licença, e em troca recebeu um legado de ausências. Pais que nunca voltaram, crianças que aprenderam cedo a nomear o luto. Com o tempo, o solo saturado começou a sussurrar. Primeiro baixinho, depois, nem tanto. Em 3 de novembro de 1994, o céu se apagou. O eclipse solar transformou o dia em noite sobre a cidade como se o sol se recusasse a olhar para baixo. Foi estudado, previsto, televisado. Mas quem estava lá jura que o escuro daquele dia não era natural. Algo dentro da terra se mexeu. Vozes ecoaram nas galerias desativadas, sussurros em línguas que ninguém mais lembra. A ciência chamou de fenômeno astronômico. Os mineiros não disseram nada, apenas acenderam mais um cigarro. 10 anos depois, outro abalo, o furacão Catarina. Cientificamente improvável, mas brutalmente real. Criciúma não foi o epicentro, mas tremeu por dentro. A cidade sentiu o baque como quem reconhece um grito familiar. A terra rangia como se relembrasse um trauma antigo. Para alguns, foi só mais uma anomalia. Para outros, o segundo sinal. Em 2020, a lógica do absurdo se confirmou. O centro da cidade foi tomado pelo maior assalto bancário da história do Brasil. Homens encapuzados se moveram como sombras coreografadas, bloquearam ruas, queimaram carros e evaporaram com a mesma precisão com que surgiram. Nenhuma vítima civil, nenhum rastro. O que parecia uma operação criminosa comum, aos olhos mais atentos, se revelou estranhamente ritualístico. O Banco do Brasil atacado fica a menos de 2 quilômetros de uma mina desativada. E durante toda a operação, o silêncio parecia mais alto que as explosões, como se a cidade já tivesse ensaiado aquele momento. Como se soubesse a revelia de seus habitantes. Mas e se não for mero acaso? E se existirem linhas, não visíveis, mas sensíveis, conectando minas seladas, fundações esquecidas,
fenômenos históricos e tragédias anunciadas, como costuras mal feitas na pele da cidade, revelando uma arquitetura subterrânea que desafia a lógica e se impõe como um sussurro contínuo, unindo todos esses acontecimentos improváveis. Ninguém fala em maldição, tampouco em coincidência. Talvez Criciúma não tenha despertado algo. Talvez ela seja o próprio sono mal resolvido do tempo. Toda cidade tem seus segredos, mas algumas, como Criciúma, parecem feitas deles. Escavar essas histórias é também escavar a nós mesmos, nossas perdas, medos e silêncios. Obrigado por caminhar conosco pelas galerias do invisível. E lembre-se, o que está embaixo pode não querer ser esquecido. Até a próxima descida.